Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus e eu os convido a abrirem as Escrituras Sagradas no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, onde faremos a leitura dos versos de 1 a 7. Enquanto você abre o texto sagrado, eu devo lhe lembrar que esse texto é o segundo livro escrito por Lucas. Ele escreveu inicialmente o que Jesus começou a fazer e ensinar, o Evangelho segundo Lucas, e esse segundo tomo é exatamente o que Cristo continuou fazendo depois de sua ressurreição, através da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos seus apóstolos. Então esse livro, conhecido como Atos dos Apóstolos, também poderia ser chamado de Atos de Cristo, ou Atos de Cristo por meio do Espírito na vida dos apóstolos. E nós temos então a chave desse livro ali no capítulo 1, verso 8, quando ele diz que os discípulos deveriam esperar, aguardar, porque eles iriam receber poder quando fossem revestidos pelo Espírito Santo dos altos céus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E a gente vê a expansão do livro dessa forma mesmo. Primeiro em Jerusalém, Samaria, Judeia, indo até Roma, e parece que o livro não encerra, porque a igreja continua no decurso dos séculos, avançando e proclamando o Evangelho. Embora o título que está aí do texto que nós vamos ler seja a instituição dos diáconos, e de fato fala sobre isso, é um título que foi colocado pelo tradutor para facilitar nosso entendimento ou identificação das coisas que estão aqui. De fato, aqui a gente tem a instituição do diaconato, mas existe uma preocupação maior por trás dessa passagem, porque a igreja que começou ali, havia apenas 120 discípulos reunidos. Essa igreja, depois de Pentecostes, ela tem um boom de 120 para 3.000 convertidos e batizados. Pouco tempo depois, ela já só para 5.000 pessoas, isso tudo em Jerusalém, em um curto espaço de tempo. E aí, naturalmente, quando as coisas crescem demais, imagine a nossa igreja aqui, que não tem capacidade para isso tudo, né? Temos capacidade para, lotado, com as cadeirinhas empurradas e uns sentados no chão, as 500 pessoas, vamos pensar aqui. Imagine chegar a 5.000, onde é que a gente vai botar? Vai dar um problema logístico, como é que a gente vai dar aconselhamento para todo mundo? Imagine dar instrução para todas essas pessoas, ou seja, vai ser uma demanda abençoada. Benditos problemas esses, né? Esses são os que eu mais quero ter, benditos problemas assim. E o capítulo 6 vai surgir exatamente alguns problemas, e a criação do diaconato, a instituição do diaconato está num contexto maior, que é exatamente não perder a centralidade da palavra de Deus na vida do seu povo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a centralidade da palavra na vida da igreja. Os ofícios que são estabelecidos, eles são estabelecidos para que se mantenha a centralidade da palavra. Observe o que diz o texto sagrado. Ora, naqueles dias, multiplicou-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos,
também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Amém. Igreja é uma bênção na face da terra. Viver como povo de Deus, como povo pactual, é a melhor coisa que se pode ter na face da terra. Mas isso não nos isenta de problemas, de adversidades, desde as coisas mais simples como até as mais complexas. A vida da igreja, ela é repleta de beleza, porque a igreja é o corpo de Cristo, um organismo vivo. Ele é o cabeça, nós somos o seu corpo. E essa igreja, então, ela está espalhada por toda a face da terra, em todas as épocas. Em alguns momentos essa igreja se torna mais visível, ela expande, ela cresce. Em outros momentos ela é mais perseguida, diminuída. Em alguns momentos você vê essa igreja firmada na verdade, crescendo, ou até sendo perseguida por isso, mas crescendo. Em outros momentos você vê essa igreja desviando-se, ainda é igreja, mas começa a ter contaminações com o mundo. E a gente vê as muitas fases da vida de uma igreja. A igreja de Jerusalém estava começando, estava com certeza uma bênção, como a gente costuma dizer. Como é que está a igreja de Jerusalém? Está bombando, porque a gente tinha poucos membros e agora estamos com um monte de membros, a gente não sabe nem onde botar tanta gente. Que coisa maravilhosa! E assim os crentes iam chegando, gente se convertendo, gente de vários lugares. Então a igreja de Jerusalém, ela tem o pastoreio dos seus apóstolos, todos que estão lá, ninguém saiu ainda. Então a igreja, imagine você ser pastoreada por Pedro, imagine Tiago, o irmão do Senhor, imagine aquelas outras pessoas todas que estavam ali, as colunas da igreja, imagine a Asaf como que devia ser naqueles dias, as irmãzinhas que andaram com Jesus, que foram curadas, perdoadas por ele. Irmãos, aquela igreja era uma bênção. E quando ela expande, ela continua sendo uma bênção, mas os problemas vão surgindo, porque problema e conflito surge quando você menos espera. Qualquer coisa pode ser suficiente para gerar um conflito. Mas aí o texto que nós lemos, a partir do verso de número 1, a gente começa a identificar algumas situações que estavam acontecendo na igreja, e que se alguma coisa não fosse feita, aquela igreja que o Senhor estabeleceu, e que começou a crescer, ela poderia tomar rumos diferentes, mas ao invés disso, sob os cuidados dos apóstolos, que foram escolhidos especificamente pelo Senhor Jesus Cristo, esses apóstolos então vão trabalhar para que a igreja se mantenha centrada na verdade da palavra de Deus. Então, só para você ver a estrutura do texto que nós acabamos de ler, o versículo de número 1, ele apresenta o contexto, introduzindo o assunto, mostrando qual era o conflito que estava existindo. Os versos 2 a 4 nos mostram que os apóstolos tiveram discernimento para perceber o conflito e resolvê-lo. Nós temos então os versos 5 e 6, os primeiros 7 diáconos que foram eleitos e ordenados na igreja de Jerusalém, e o verso 7, a conclusão disso tudo, que também é uma sentença de transição entre as muitas sessões do livro dos Atos dos Apóstolos. Então vamos aprender, dentro dessa passagem, sobre a centralidade da palavra de Deus na vida dos crentes. E os versos iniciais, que mostram já o contexto, já nos trazem uma primeira lição, que a palavra de Deus, ela é central na vida do seu povo e ela deve ser mantida assim em todo o tempo. Nenhuma circunstância é justificativa para a gente deixar de lado a palavra de Deus. Observe, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, observe que não foi somando os números dos discípulos, tipo, tem tantas, soma mais 2, mais 3, não, estão multiplicando. Está crescendo rapidamente, multiplicando-se o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenistas, é uma referência àqueles que não eram especificamente judeus, mas gentios, contra os hebreus.
Ou seja, começa a ter uma fofoquinha lá no meio do povo, uma briguinha, não era bem uma briga, acabou gerando algum conflito, certamente, mas um comentário ou uma interpretação das coisas, e por isso que eu digo que conflito surge em qualquer lugar, né? Porque qualquer um de nós pode olhar alguma coisa, interpretar e começar a achar que é, e quem vai dizer que não é? Aí você criou um conflito na sua mente. Mas naquele caso havia sim alguma situação. O que estava acontecendo? Ainda no verso 1, porque as viúvas deles, ou seja, as viúvas helenistas, as viúvas dos gentios, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. É como se eles estivessem interpretando assim: só porque a gente é gentil a gente não recebe? Só porque nós não somos hebreus? Só porque nós não somos puro sangue que nem vocês? Nós estamos ficando esquecidos? Ninguém disse que estava sendo esquecido, mas eles começaram a interpretar assim. E por que estavam sendo esquecidas? Esse era um fato real. Não está dando para atender todo mundo. Vocês têm ideia por que não está dando para atender todo mundo? Será que é de fato porque eles estão fazendo preconceito racial? Ou é simplesmente porque eles tinham um grupo de 120 e agora o grupo cresceu e se multiplicou? Como é que eu vou dar conta disso? Eu devo lembrar a vocês que as pessoas vinham se convertendo, como é o caso de algumas pessoas citadas aqui no capítulo anterior, no capítulo 4, capítulo 5, que traziam ofertas pesadas. A pessoa chegava, vendia um terreno: eu quero ajudar essa igreja, e dava ali uma quantia de um terreno que ele vendeu. Imagine, eu vender meu apartamento ali de Porto Alegre, que está bem, não, eu tenho 2, eu vou dar um para a igreja. E aí esses recursos eles entregavam para quem? Faz um Pix para a igreja de Jerusalém? Não fazia um Pix. Faz transferência bancária? Também não. Era em espécie. E eles traziam, então, às vezes, um saco de dinheiro. Eu vou dar para quem aqui? E eles colocavam aos pés dos apóstolos. Assim fez Barnabé, assim fez outro. Aí surge até o caso de Ananias e Safira. Ele fala: está todo mundo contribuindo, né? Só nós que não vamos contribuir também, mas não precisa dizer que foi tudo isso não. E eles mentiram e se deram mal, né? Acabaram morrendo. Mas eles traziam muitas doações. Os apóstolos recebiam essas doações e tinham que administrar, distribuíam de acordo com a necessidade do povo. Era uma ação muito bonita de socorro, especialmente para com as pessoas menos favorecidas. Então, qual era a situação? Quem são os menos favorecidos? Geralmente, órfãos e viúvas. Então, eles procuravam atender, mas era muita gente, a demanda era grande. Para quantos? A 12 apóstolos. Então tinha muito, e olha que a SAF devia trabalhar naqueles dias também, as irmãzinhas ajudavam também nessa distribuição, mas eles eram responsáveis por isso. Tinha muita gente, e aí nessa acabaram dando o motivo para falarem, mas não é porque eles estavam dizendo assim: as helenistas vocês não cuidem, é porque tinha muita demanda, e algumas ficaram excluídas na distribuição e começaram a murmurar. Então houve essa murmuração. Então nesse primeiro momento, o que eles fizeram? Verso 2: os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável nós abandonarmos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso que eu disse que a centralidade da palavra de Deus deve ser mantida em todo o tempo, porque foi isso que os apóstolos fizeram. Tem uma demanda, o que a gente faz? Tá, então vamos botar um gás maior. Você distribui tantas, você. Não, eles param e falam: se a gente for fazer isso, nós vamos deixar de lado a palavra de Deus. O que a gente faz? Porque a necessidade é real, nós não temos mão suficiente para dar atenção a tudo isso. O que a gente vai fazer? Aqui a igreja poderia ter se tornado a igreja da teologia da libertação, já no primeiro século. E entrado pelo caminho só da assistência social. Vamos ajudar. Estão com fome, não precisa ouvir o evangelho agora não. Vamos ajudar as pessoas. Mas olha o discernimento que eles tiveram aqui. Não é razoável que abandonemos a palavra para servir às mesas. Então, irmãos, a palavra de Deus deve ser mantida central na nossa vida em todas as circunstâncias. Nenhuma situação justifica eu falar: vou deixar a palavra de Deus agora de lado, depois a gente volta para ela. Talvez não volte mais nunca. Muitas igrejas se perderam ao longo da história exatamente por isso, porque começaram a ver só as demandas, atender só as necessidades,
ficar com aquela agenda agora só de atender pessoas e as demandas que surgem, e eles esquecerem para que Deus nos chamou. Os apóstolos tiveram discernimento. Não é razoável isso, não é correto a gente deixar a palavra de Deus para servir as mesas, porque essa já estava sendo uma tendência, o tempo deles estava sendo consumido com isso, e por isso eles vão ter aqui o discernimento diante do novo contexto que surge. Irmãos, é aqui importante também que nós temos congregações pequenas que estão em desenvolvimento. Em todo momento a gente tem que discernir o que está acontecendo. Ser conservador, ser fiel, ser reformado, não é ter uma mente como se fosse de um cavalo que bota assim aquela viseira, assim, não consigo olhar mais para nada. Me disseram que é isso, é assim até morrer. Vai ser de acordo com o que a palavra diz, mas às vezes você vai precisar fazer adequações. Mas eu não vou deixar a centralidade da palavra. Mas tem situações que vão deixar de continuar, outras vão surgir. Num primeiro momento a gente só tem 15 pessoas, então para essas 15 pessoas nós vamos fazer assim. Daqui a pouco o grupo aumentou. Já outras necessidades, não pode manter só aquilo que era feito antes. Precisa discernir o que está acontecendo ali e nas tomadas de decisão não abandonar a centralidade das Escrituras, a centralidade do ensino bíblico, mas fazer as adaptações necessárias, porque senão a gente pode se perder atendendo às demandas e abandonando o ensino central da Bíblia. Os apóstolos nos ensinam nessa passagem que não devemos fazer isso, mas devemos manter a centralidade da palavra em todo o tempo. Segundo, a centralidade da palavra na vida da igreja indica o caminho certo a seguir. Olha o que foi feito, os versos 3 e 4. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Tem uma demanda? Não estamos conseguindo dar conta. Tem murmuração? É verdade que estão reclamando, embora a gente não está fazendo isso de propósito. Mas a gente tem que fazer alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? Quando a sua vida está centrada na palavra, você vai encontrar soluções bíblicas e não apenas soluções que alguém lhe indicou. Qual foi a solução que eles acharam? Vamos fazer o seguinte então: a demanda de atender pessoas necessitadas, viúvas e órfãos, é válida? Sim. Precisamos fazer isso? Sim. Nós damos conta? Não. Então o que é que nós vamos fazer? Não sei. É por isso que você não é líder. Quando alguém é líder, ele sabe o que fazer, porque Deus habilita ele, dá a ele discernimento para ele ver o que os outros não estão vendo. Ele tem visão clara do que está ali. Então eles falam: vamos manter a centralidade da palavra e vamos escolher pessoas mais consagradas para colocar num ofício específico, e eles vão então atender essas demandas que nós não estamos dando conta. Porque aí a gente não abandona a centralidade da palavra e a gente não deixa ninguém esquecido. E aí o texto então diz que eles resolveram escolher 7 homens, não era qualquer pessoa, porque iam estar andando do lado dos apóstolos. Então tinham que ser pessoas de boa reputação. O que você tem para falar desse sujeito aqui? Eita, esse homem que vai ficar com um saco de dinheiro quando alguém depositar aqui? Rapaz, eu se fosse o senhor não deixava não, viu, apóstolo? Porque a fama dele não é muito boa não. Então esse tipo não tem boa reputação, não pode estar nesse encargo. Quem está nesse encargo é gente de boa reputação, homens crentes. Para falar de crente de verdade, ele chama aqui de cheio do Espírito, ou seja, uma pessoa que é tomada pelo Espírito, que tem uma vida pautada na Escritura, devoto a Deus, comprometido com Deus, santo. Além disso, uma pessoa cheia de sabedoria, porque vai precisar aprender a lidar com a situação.
Eu dou graças a Deus por a gente ter diácono na nossa igreja, né? Porque tem umas coisas que eu não tenho, não é muito para mim. Ainda bem que tem uns diáconos para fazer. Se uma pessoa chega para mim falando assim, pastor, pastor, se melar os olhos com qualquer lagrimazinha, dizer, pastor, tá difícil para mim, eu não tenho nada para comer em casa, dá vontade de tirar a carteira logo assim, o dinheiro dá para a pessoa. E às vezes é uma pessoa sem vergonha que está se aproveitando, como a gente sabe que tem muita gente que faz disso. Dou graças a Deus, quando aparece um desses assim, eu converso com os diáconos ali. Aí, quantas vezes a gente não já viu pessoas realmente necessitadas, e os diáconos tiveram o discernimento para fazer aquilo ali, e outras vezes que não era. Eu me lembro do senhor, já falecido, ele vinha buscar a cesta básica na igreja todo mês. Depois de um tempo, a gente achando que o homem estava se convertendo, né? Descobrimos que ele pegava a cesta básica, trocava por cachaça no mercado. E a igreja estava alimentando o vício do homem lá, sem saber. Então a gente precisa de gente com sabedoria. Então não é só boa vontade. Eu quero ser aí, para eu poder estar do lado de vocês aí. Não. Jesus já ensinou que quem quer andar com ele é para servi-lo. Eu quero ficar do lado direito e o fulano ali do lado esquerdo. Meu amigo, isso aí não lhe compete. O que nos compete é servi-lo, servir ao Senhor. E as pessoas que servem devem ser pessoas de boa reputação, pessoas cheias do Espírito Santo e de sabedoria. E essas pessoas serão encarregadas desse serviço. Que serviço? O de assistência aos menos favorecidos. Na distribuição diária, na alimentação que eles estavam distribuindo para as pessoas menos favorecidas. Vamos botar gente sábia. E nós, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar aqui só olhando? Não. Quanto a nós, verso 4, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Observe então que eles não vão abandonar a centralidade da Bíblia e a centralidade da pregação bíblica. Nós vamos continuar nos dedicando à oração e à pregação. E à assistência. Tem gente que vai fazer isso aí. Então, meus irmãos, a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja indica o caminho certo. Eles acharam o caminho certo. Deus guiou eles para que tomassem essa decisão. Toda vez que nós tivermos que tomar decisões, pense sempre nisso. Eu vou estar abandonando a palavra? Eu vou estar deixando de lado aquilo que a Escritura nos ensina? Ou vou manter a centralidade dela em todo o tempo? Prossigamos aqui, ainda no texto sagrado, a partir do verso 5, a gente tem uma terceira lição. A centralidade da palavra de Deus na vida da igreja agrada a congregação dos fiéis. Quando você procura fazer aquilo que é certo, quem é crente mesmo, vai junto. Quem não é, fica bravo. Mas quem é crente, se agrada. A comunidade dos fiéis, olha o que diz o verso 5. O parecer agradou a toda a comunidade aqui dos discípulos. E diz, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, Prosélio da Antioquia. Se tiver alguma grávida pensando em nome para o seu filho, aqui algumas sugestões, se for menino. Prócoro, eu não tenho nenhum membro da igreja ainda com esse nome. Sugestão aí para você. Timão, não pastor, vamos pensar que é daquele do Rei Leão, né? Pármenas, Nicanor, Filipe tem, Estevão também. Mas aqui temos esses 7 homens que foram escolhidos, não pelos seus nomes excêntricos, mas eles foram escolhidos porque eles eram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, cheios de sabedoria e que iam trabalhar nesse encargo de dar assistência, ação de socorro. Eles seriam o braço de socorro da igreja para com os menos favorecidos. E os apóstolos? Os apóstolos iam se concentrar na oração e no ministério da palavra. Pergunta: o que você acha que é mais importante? Cuidar dos menos favorecidos, levar alimento para quem está com fome, um remédio para quem está doente, ou ficar orando e pregando a palavra? Só pensa, né? A pergunta é retórica, não fala. O que você acha que é mais importante dos dois? Pastor, eu acho que tem que se dedicar à pregação.
Está com fome, é bom que emagrece. O outro vai dizer, não, pastor, acho absurdo isso. A igreja tem que estar no mundo, ajudando as pessoas carentes, necessitadas. Ainda bem que nós não estamos aqui decidindo as coisas conforme o gosto de qualquer um, né? Afinal de contas, o tema da minha mensagem é a centralidade da palavra na vida da igreja. Quando a igreja é centrada na palavra, ela vai discernir o que fazer, e quando ela tomar decisões, o parecer vai agradar a todos, os fiéis, porque ele é fiel à Bíblia. A Bíblia diz isso, eu não queria não, mas a Bíblia está dizendo, então eu vou. Nós não podemos escolher uma coisa ou outra. Ajudar pessoas necessitadas é importante? Sim, é importante, mas Jesus Cristo disse que os pobres vocês sempre terão convosco, nunca vai se acabar o problema da pobreza no mundo. Agora existe uma necessidade maior das pessoas, que não é só de um alimento físico, é a necessidade de salvação, de alimento espiritual, de oração e de palavra. A quantidade de pessoas doentes da alma, perdidas, é enorme. Essas pessoas não vão melhorar porque arrumaram um emprego melhor, porque estão em uma condição socioeconômica melhor, porque estão com saúde, mas ela pode ainda estar passando por dificuldades, com vários problemas, com a saúde deficiente, mas ela pode estar em paz com Deus, ouvindo da pregação do Evangelho e sendo salva pelo Senhor Jesus Cristo. Ela vai dizer, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu sou entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muito, não tenho nada, mas eu tenho tudo. Então, meus irmãos, a centralidade é da pregação da palavra, e os apóstolos discerniram e mantiveram assim. Esse parecer agradou a toda a comunidade dos fiéis, e mesmo assim eles não desprezaram, bota 7 homens para cuidar dessa área, e assim tudo foi atendido da melhor maneira possível. Nós temos então agora no versículo 6, a constituição do ofício bíblico do diaconato. A centralidade da palavra foi mantida e isso constituiu esse ofício bíblico. A partir de então, vai ser praticado isso em todas as igrejas. E você vai ter anos depois o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo a escolher diáconos para trabalharem na igreja dessa mesma maneira. Diz o texto então que eles pegaram esses 7 homens, apresentaram perante os apóstolos, e estes orando lhes impuseram as mãos. O rito de imposição de mãos é um rito que aponta para a ordenação, para um ofício. E os ofícios do Novo Testamento são 2, o diaconato e o presbiterato. É Deus quem estabeleceu assim. Os apóstolos foram apenas aqueles. Os próprios apóstolos vão passar nas igrejas e nas cidades instruindo, constituam presbíteros e diáconos. Os presbíteros é o que iriam estar fazendo o que os apóstolos faziam, se dedicando à oração e ao ministério da palavra, ao governo do povo de Deus. Os diáconos iam ser a mão de socorro da igreja aos menos favorecidos, e está ali servindo conforme as necessidades do povo. Aqui está constituído o modelo divino. Deus não estabeleceu assim um monte de hierarquias, né? Você é encarregado, agora você virou diácono. Trabalha mais um pouquinho que quem sabe tu vai ser promovido a presbítero. Aí conseguiu, fui promovido a presbítero. A próxima é você, eu vou ser pastor. Aí depois de pastor, agora eu fui emancipado para bispo. Não, agora eu quero subir aí, que eu já vi que tem um monte de apóstolo, eu quero ser apóstolo também. Mais uma. E vão subindo em busca de títulos. E Cristo está em busca de servos, de gente que possa servi-lo. Esses que servem, que já servem, poderão receber o rito da imposição de mãos, se forem eleitos pela igreja. Existem igrejas que não fazem eleição. No nosso caso, inclusive hoje, nós teremos eleição de presbíteros e diáconos. Por que a gente faz eleição? Porque está ensinando aqui. Versículo 3 diz, irmãos, escolhei dentre vós. E depois, versículo 5, o parecer agradou a todos e elegeram. Houve uma votação. Eles representavam aquele grupo de irmãos. Não era assim, ó, tu é meu chegado aqui, então eu vou te trazer para cá. Não, tu é meu passa, então vem para cá. Não era assim.
E nem era passado como se fosse monarquia de pai para filho, o rei passando para o seu sucessor e esse passa para lá. Existem igrejas que hoje são escrituradas no nome do pastor. Se alguém quiser sair, você sai, a igreja acaba, mas tudo é dele. É importante lembrar que as igrejas históricas, como a nossa faz parte desse grupo, elas não estão centradas assim, tudo é da denominação. Se alguém quiser romper um dia, o próprio estatuto prevê isso. Em caso de rompimento, ficará com a parte fiel à denominação. E quem quiser sair, vai com Deus. Mas nada disso fica em nome de ninguém. O patrimônio é da igreja, do povo de Deus. Isso me dá até mais tranquilidade de contribuir com essa causa, porque eu sei que ninguém vai usurpar isso, porque pertence à denominação, à instituição, e não a pessoas indistintamente. O parecer foi agradável. Os apóstolos, então, no momento especial, oraram por eles, impuseram-lhes as mãos, e através desse rito, eles foram ordenados diáconos para servir ao Senhor. O texto encerra agora no versículo 7, dizendo: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Quando a centralidade da palavra de Deus existe, ela opera o verdadeiro crescimento. O versículo 7 não encerra simplesmente essa primeira perícope aqui dos versos de 1 a 6, mas ela é uma sentença de transição também usada por Lucas em vários momentos, em que ele traz um resumo: crescia a palavra de Deus e muitas pessoas se convertiam. E havia paz na igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então você vai tendo sentenças ao longo do livro, que são chamadas sentenças de transição. Mas aqui é uma conclusão depois de um ato que eles fizeram. Resolveram a pane, não sucumbiram, não desviaram, mantiveram-se firmes, elegeram homens para apoiá-los no serviço. Os apóstolos vão se dedicar ao ministério da oração e da palavra. Diáconos vão se dedicar ao serviço de assistência aos santos. A igreja se mantém firme e estável. O parecer foi bom para todo mundo. Houve o culto com a ordenação dos diáconos. A palavra de Deus crescia. É interessante que não diz assim, a igreja crescia, né? Ou seja, a palavra de Deus crescia. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Está crescendo os discípulos, mas só está crescendo os discípulos porque está crescendo a palavra. Como assim está crescendo a palavra? Ela está sendo obedecida, ela está sendo pregada, ela está sendo anunciada, as pessoas estão se adequando ao que a Escritura diz, cresce a palavra de Deus, automaticamente multiplicam-se o número dos discípulos. É Deus quem opera o crescimento verdadeiro, e o crescimento verdadeiro nunca será fora da palavra. Eu já encontrei pessoas, testemunhos de pessoas falando para mim assim: pastor, de Bíblia eu não entendo nada, mas olha, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho uma vida com Deus assim que é, olha, um espetáculo. Eu fico falando, como assim? Como se dá isso? Como é que a pessoa tem intimidade com Deus, mas nem sei o que Deus ensina? Eu tenho uma relação com Deus assim, olha pastor, que é fantástico, um negócio assim, sobrenatural. Mas ao mesmo tempo, eu não sei o beabá da Escritura. Isso não é um crescimento saudável. Crescimento saudável é quando cresce a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus avança na nossa vida. Quando a gente deixa a ignorância, as trevas da ignorância e começa a ter a luz do Evangelho brilhando em nossos corações. O conhecimento da Escritura aplicado à nossa vida. Não adianta a gente ter o conhecimento de Deus, dizer que é a igreja reformada, isso, aquilo, outro, que eu tenho Bíblia, tenho até uma Bíblia de Genebra, a Bíblia da Reforma, a Bíblia de Lutero, até a Bíblia da Caminhada, aí você pode dizer que tem. Não adianta você comprar, adquirir esses produtos, se essa mensagem da Bíblia não for aplicada no seu coração. Você vai estar só no discurso, dizendo que é centrado em Cristo, centrado na palavra, mas sua prática não vai ser. Esse é o nosso grande desafio. E quando nós tivermos eleições, no dia de hoje, para presbíteros e diáconos,
Nunca abandone a centralidade da verdade bíblica. E como é que eu aplico? Como assim, pastor? Quem que eu vou escolher? Vou escolher quem é meu parente. Eu vou escolher quem me ajuda mais. Eu vou ajudar quem... Qual vai ser o critério? Centrado na palavra, qual é o critério? Aqui nesse texto, para diáconos é boa reputação. Mas meu parente não tem boa reputação, então... meu parente tem boa reputação. Também não é porque é seu parente que não vai dar o voto para ele, né? Mas o fato não é esse o critério que eu julgo. Parentesco, afinidade, torce para o mesmo time, crescemos no mesmo trabalho, atuamos nas mesmas áreas. Não, o critério vai ser boa reputação, cheio do Espírito Santo, sabedoria. Quando é dito dos presbíteros, aí tem uma lista de 15 características lá em 1 Timóteo capítulo 3. Das 15 características, eu já expus esse texto aqui para vocês, 14 são reflexos de um caráter cristão. Só uma é dom, que ele fala apto para ensinar. As outras 14 características dizem respeito ao caráter do sujeito, ou seja, quem eu devo votar para um ofício tão importante, quer seja de diácono, de presbítero, ou só esses, né? Não tem mais outros além desses dois. Quem que eu vou colocar? Eu vou colocar gente de caráter, os que têm o melhor reflexo do caráter de Cristo na sua vida, aqui e aqui e aqui, ou seja, na teoria e na prática, na vivência, em uma palavra, maturidade, que é o que Paulo diz escrevendo aos Efésios, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Varão perfeito, é esse aqui. Olha para o grupo de irmãos e fala, quem desses aqui é mais parecido com Jesus? Aí você olha assim, pastor, não ficou ninguém. Tá, então mantenha o padrão, porque nós não podemos deixar a centralidade da verdade bíblica. Quem é os que estão mais próximos desse? Igual não tem ninguém, eu sei, mas quem é que é mais parecido? Aí você vai comparar agora, vai ter que usar o comparativo. E o padrão é Cristo, não é entre eles. Quem dentre estes é mais parecido com Jesus? Quais revelam mais maturidade cristã, caráter provado? Quantos desses? Então essas pessoas são as mais adequadas para estarem à frente da igreja. Quem vai escolher? O povo, por meio do seu voto. Não é qualquer povo, o povo da igreja, os membros da igreja. Quem está visitando vai ficar olhando, mas nunca vai votar. Eu vim hoje aqui a primeira vez, eu posso votar? Pode olhar a votação, mas só vota quem é membro da igreja, porque vão ser eleitos pessoas, mas pode ficar, pode participar, vendo, orando, e quem é membro, votando, escolhendo. Dentro da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, é direito do membro votar e ser votado. Então nós vamos ter esse processo no dia de hoje, e eu espero que você ore a Deus, para que Deus dê tranquilidade no seu coração na escolha dos homens que encarregaremos deste serviço. É interessante que quando fala assim, não é encarregaremos deste ofício. Não, ele fala assim, encarregaremos deste serviço. O ofício é para quem está trabalhando. Também não é assim, fulano está meio parado, né? Assim, não está fazendo nada. Vamos ver se a gente ordena ele para ver se ele dá uma acelerada. Nunca dessa maneira. Sejam primeiro testados, e se mostrarem aptos, aí quando chegar lá na frente são eleitos. É como nós iremos fazer no dia de hoje. Irmãos, hoje nós aprendemos sobre a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja, e vimos que ela deve ser mantida em todo o tempo. Vimos que ela indica o caminho correto a seguir. Vimos que ela agrada a congregação dos fiéis. A centralidade da palavra de Deus na vida da igreja constitui o ofício bíblico do diaconato e opera o verdadeiro crescimento. Que Deus nos ajude para que, diante das crises que forem surgindo na nossa época, nós não vamos ter viúvas helenistas murmurando, mas surgirão necessidades fatalmente no meio do povo. Que Deus nos dê o discernimento,
aos líderes da igreja, para que possam jamais se apartar da centralidade da palavra de Deus na vida do seu povo. Que Deus nos abençoe. Amém.